Por que o método científico? Uma ferramenta que revolucionou nossa compreensão do universo e impulsionou avanços tecnológicos inimagináveis, enfrenta desafios ao tentar explicar um dos maiores mistérios da humanidade, a consciência. Será que a ciência, no seu status atual, é capaz de decifrar os enigmas da mente humana? Por que muitos pensadores renomados relacionam a realidade existencial com a consciência humana? Vamos embarcar nessa jornada em busca por respostas? Inicialmente, precisamos definir os significados de ciência, método científico e consciência. A palavra ciência tem origem no latim scientia, que significa conhecimento e que, por sua vez, deriva do verbo scire, ou seja, saber. Dessa forma, o sentido mais específico da palavra é que a ciência é um conhecimento que busca compreender as verdades e leis universais para explicar o funcionamento das coisas. Diferentemente do mero acúmulo de informações, a ciência é o conjunto dos conhecimentos adquiridos pelo estudo sistemático ou pela prática metodológica. Aqui é fundamentalmente importante, para a compreensão do restante do nosso vídeo, diferenciar o conhecimento adquirido sobre algum assunto ou fenômeno do método de estudo realizado para produzir esse conhecimento. Ou seja, é fundamental distinguir dois tópicos diferentes que parecem se infundir no mesmo significado: ciência como conhecimento produzido e o método científico como a ferramenta para produzir esse conhecimento. Paralelamente, consciência, derivada do latim conscientia, significa conhecimento compartilhado ou conhecimento interno. Enquanto a ciência procura entender o mundo externo, a consciência é a experiência do mundo interno e subjetivo, uma fronteira que a ciência tradicional tem lutado para explorar. A origem do método científico remonta a uma era em que o senso comum e os dogmas religiosos moldavam a compreensão do mundo. Durante a Idade Média, particularmente no Ocidente, a Igreja impunha suas verdades como absolutas, muitas vezes alinhadas com interesses políticos e econômicos. Essas verdades, entre aspas, eram frequentemente incontestáveis e a divergência poderia levar a severas represálias, incluindo perseguição e morte. Figuras históricas como Giordano Bruno, Galileu Galilei, são exemplos marcantes de indivíduos que enfrentaram a perseguição por desafiar as narrativas estabelecidas. Pensadores como Francis Bacon e Galileu propuseram um novo caminho baseado na observação e na experimentação, contrastando com a aceitação cégima do dogma. René Descartes, com seu ceticismo metódico, Immanuel Kant, com suas ideias sobre a percepção e interpretação da realidade, e Isaac Newton, com suas leis da física, contribuíram para a formulação do método científico moderno, além de outros grandes pensadores e cientistas. As etapas do método científico atual incluem a observação do fenômeno ou problema, a formulação de uma pergunta-chave denominada como problemática, revisão bibliográfica ou estado da arte do assunto, formulação de hipótese, dedução de previsões, experimentação, análise e coleta de dados e conclusões. Um aspecto fundamental desse método é a replicabilidade, ou a capacidade de repetir experimentos e obter resultados consistentes. Essa é a pedra angular que valida descobertas científicas, mas também é aqui que o estudo da consciência encontra um impasse, pois as experiências subjetivas e qualidades da consciência muitas vezes desafiam a replicabilidade direta. O método científico não é apenas uma abstração acadêmica. Ele tem sido a força motriz por trás de alguns dos avanços mais notáveis e transformadores da história humana. Começando com as telecomunicações. Desde o telégrafo e o telefone até a internet e os smartphones,
O método científico permitiu inovações que transformaram a comunicação de uma atividade limitada por distâncias físicas em uma troca instantânea e global de informações. Cada avanço nessa área é o resultado de experimentação rigorosa, análise e melhoria contínua, fundamentos do método científico. Conquistas espaciais. A viagem à Lua, os satélites orbitando nosso planeta e os rovers explorando Marte são todos testemunhos da aplicação do método científico. O entendimento aprofundado da física, a precisão na engenharia e a experimentação contínua transformaram o sonho antigo de alcançar as estrelas em uma realidade. No campo da computação, então, o impacto do método científico é indiscutível. Dos primeiros computadores, grandes o suficientes para preencher salas inteiras, aos modernos supercomputadores e smartphones. Cada avanço tecnológico reflete a aplicação metódica do método científico. Essas máquinas poderosas que agora desempenham um papel crucial em quase todos os aspectos da vida moderna são um resultado direto da pesquisa científica e da inovação tecnológica. Por último, mas importante a gente lembrar, infelizmente, o método científico também teve um impacto significativo no âmbito militar. As guerras ao longo da história foram influenciadas pela ciência, desde o desenvolvimento de armas e táticas mais eficazes até o uso de tecnologias como radar, comunicações criptografadas e, mais recentemente, os drones. Embora esse seja um aspecto mais sombrio da aplicação do método científico, esse fato destaca o seu poder e a influência em todas as áreas da atividade humana. Esses exemplos todos demonstram claramente que o método científico não é apenas um conjunto de procedimentos acadêmicos, mas uma ferramenta poderosa que tem moldado o mundo moderno. Os avanços alcançados em diferentes campos são testemunhos da sua capacidade de transformar o conhecimento em uma ação prática e resultados concretos. Ao mesmo tempo que o método científico proporcionava avanços revolucionários, alguns dos mais renomados cientistas mantinham um fascínio profundo pelos mistérios insondáveis das ciências ocultas e dos fenômenos da mente. Essa intersecção entre ciência rigorosa e esoterismo pode parecer surpreendente, mas revela a busca incessante da humanidade por compreensão, indo além do que é tangível ou mensurável. Talvez o exemplo mais famoso seja Sir Isaac Newton, célebre por suas leis do movimento e pela lei da gravitação universal. Menos conhecido é o seu profundo interesse pela alquimia, que ocupou grande parte da sua vida. Newton escreveu extensivamente sobre temas esotéricos e dedicou-se a experimentos alquímicos, buscando entender a natureza última da matéria e do universo. Outro gigante científico, Nikola Tesla, conhecido por suas contribuições fundamentais à eletricidade e ao magnetismo, também explorou ideias que muitos considerariam esotéricas. Tesla acreditava nas possibilidades de comunicação sem fio com outros planetas e tinha visões futurísticas que frequentemente misturava ciência e espiritualidade. Embora conhecido por sua abordagem científica rigorosa, Albert Einstein também expressou pensamentos que tangenciam o esotérico. Ele reconheceu a limitação da ciência em explicar tudo, especialmente quando se tratava de fenômenos como a consciência e a experiência humana. Esses exemplos ilustram que mesmo as mentes mais lógicas e científicas podem ser atraídas pelos mistérios que escapam da razão convencional. Ao flertarem com o esoterismo e as ciências ocultas, esses cientistas mostram que a busca pelo conhecimento muitas vezes transcende os limites do método científico, aventurando-se em territórios onde a razão e a evidência empírica encontram seus limites. Esse fascínio pelo ocultismo e pelo místico entre alguns dos mais célebres cientistas reflete a complexidade da busca humana por compreensão. Levanta uma questão intrigante. Existem aspectos da realidade e da experiência humana que estão além do alcance do método científico? No auge do avanço científico, algo peculiar começou a ocorrer nos séculos XIX e XX. Um número crescente de cientistas de renome, profundamente enraizados no mundo acadêmico e na pesquisa científica, começou a explorar
corajosamente os domínios do ocultismo e do esoterismo. Essa jornada, embora repleta de riscos para suas carreiras e reputações, atraiu mentes brilhantes como Alfred Russel Wallace, Pierre Janet, Sharon Knudsen, William Carpenter, Sir Oliver Lodge, Henry Price, Frank Podmore, Frederick Myers, Harold Carrington, Balfour, Alfred Binet e William James. Entre eles figura Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, que, embora fosse um educador e cientista, publicou o Livro dos Espíritos em 1857, lançando as bases do Espiritismo. Sua transição de cientista para codificador de uma nova corrente espiritualista reflete a complexidade dessa fascinação pelo oculto. Por que esse interesse intenso pelo ocultismo e fenômenos inexplicáveis pela ciência moderna por parte de personalidades tão imersas no campo científico? Esse enigma conduziu a uma cisão na classe científica acadêmica. Por um lado, estavam os ortodoxos, que viam os fenômenos esporádicos e insólitos do ocultismo como incompatíveis com os métodos científicos tradicionais e, portanto, os rotulavam como incognoscíveis. Por outro, o grupo não ortodoxo, composto por cientistas de mente mais aberta, que defendiam a validade de investigar esses fenômenos misteriosos. Eles argumentavam que, embora esses fenômenos fossem difíceis de autenticar e raros, não deveriam ser descartados ou ignorados pela ciência. Esse debate destacou uma questão fundamental: até que ponto a ciência, baseada em metodologias rigorosas e empíricas, pode explorar e explicar o reino da experiência subjetiva e espiritual? A busca desses cientistas pelo conhecimento oculto desafiou os limites do método científico tradicional, abrindo novos caminhos de exploração e questionamento sobre a natureza da realidade, da consciência e da existência humana. Enquanto o método científico tem sido uma força extraordinária para o progresso em muitas áreas, ele enfrenta uma barreira significativa quando se trata de um território intrigante e complexo, a consciência humana. Esse desafio é ainda mais acentuado pela persistente divisão entre os cientistas ortodoxos e não ortodoxos, uma divisão que se mantém até os dias de hoje. O cerne dessa discórdia reside na replicabilidade dos dados, um pilar fundamental do método científico. Para que um fenômeno seja cientificamente validado, é essencial que possa ser reproduzido de forma consistente em experimentos. No entanto, quando se trata de explorar a mente e a consciência, encontramos um domínio repleto de experiências individuais, subjetivas e muitas vezes esporádicas. Fenômenos relacionados à consciência, como experiências quase-morte, percepções extrasensoriais, ou até mesmo os intricados processos de pensamento e tomada de decisão, desafiam a replicabilidade. Cada experiência é única e muitas vezes não pode ser replicada em laboratórios sob condições controladas. Esse aspecto individual e subjetivo dos fenômenos da mente contrasta fortemente com a exigência da ciência de replicabilidade e objetividade. Consequentemente, a ciência ortodoxa tende a ser cética ou até mesmo a rejeitar esses fenômenos da consciência, enquanto os pesquisadores não ortodoxos buscam expandir os métodos de investigação científica para abarcar essas experiências. Em campos como a neurociência e a psiquiatria, produzir conhecimento científico válido sobre a consciência humana continua a ser um desafio formidável, confrontando as fronteiras de que o método científico tradicional pode explorar e explicar. Esse embate entre as abordagens ortodoxa e não ortodoxa no estudo da consciência não é apenas um debate acadêmico. Ele reflete uma questão profunda sobre os limites do nosso entendimento e as possibilidades de conhecer a complexidade da experiência humana. O caminho à frente talvez exija uma reformulação do que consideramos como, entre aspas, conhecimento científico e uma abertura para novas metodologias e perspectivas. No alvorecer do século XX, a física entrou em uma era revolucionária com o nascimento da teoria quântica.
Essa mudança paradigmática começou a se desenrolar quando cientistas começaram a explorar o mundo subatômico, uma escala onde as regras da física clássica não se aplicavam. A teoria quântica, emergindo nesse contexto, trouxe uma compreensão completamente nova e mais profunda da natureza das partículas atômicas e da energia. A palavra quântico deve sua origem ao físico alemão Max Planck, uma figura central nessa revolução. Planck estava buscando resolver o problema de radiação de corpos negros, um enigma que desafiava a física clássica. Sua abordagem inovadora foi quantizar a energia, dividindo-a em pequenos pacotes discretos, que ele chamou de quanta. Este insight de Planck foi fundamental. Ele não só resolveu o problema da radiação de corpos negros, mas também pavimentou o caminho para Albert Einstein explicar o fenômeno fotoelétrico, trabalho pelo qual Einstein ganharia o prêmio Nobel. A ideia de que a luz e a energia poderiam ser quantizadas em quanta provou ser uma solução elegante para esses problemas complexos. Posteriormente, Albert Einstein expandiria seus horizontes para abordar a gravidade na teoria da relatividade e relatividade geral. Paralelamente, a física de partículas começou a incorporar a noção de quantização para explicar os níveis de energia dos elétrons. Assim, a ideia original de quântico, de Planck, evoluiu para se tornar a base da física quântica e da mecânica quântica, que posteriormente revolucionaram nossa compreensão da dualidade onda-partícula e do comportamento fundamental das partículas no universo. Após o insight inicial de Planck e Albert Einstein, Niels Bohr deu o próximo passo fundamental na construção do modelo atômico quântico. Bohr propôs que os elétrons orbitam o núcleo do átomo em camadas ou níveis de energia quantizados, em vez de em órbitas aleatórias. Esse modelo revolucionário não só explicou como os átomos absorvem e emitem luz, mas também introduziu a ideia de que as propriedades dos elétrons são quantizadas, existindo em estados específicos e discretos. A ideia de que elétrons possuem natureza dual, comportando-se como partículas e ondas, foi matematicamente demonstrada por Louis de Broglie. Esta dualidade foi mais tarde comprovada experimentalmente através da famosa experiência da dupla fenda. Inicialmente, quando elétrons eram disparados através de duas fendas paralelas, eles produziam um padrão de interferência, um comportamento típico de ondas, revelando assim a natureza ondulatória das partículas subatômicas. A descoberta da dualidade onda-partícula foi impactante para a comunidade científica ortodoxa, desafiando a noção clássica de matéria e energia. Afinal, a matéria, representada aqui pelos elétrons, tradicionalmente não era considerada capaz de exibir propriedades ondulatórias. Diante da incredulidade, os cientistas realizaram experimentos disparando elétrons individualmente, esperando que isso eliminasse o padrão de onda. Contudo, mesmo com a emissão de um elétron de cada vez, após um determinado período, o padrão de interferência característico das ondas ainda se formava, desafiando a lógica convencional. O enigma se aprofundou ainda mais quando os experimentadores e cientistas decidiram observar diretamente como cada elétron passava pelas fendas, buscando entender como a partícula se, entre aspas, transformava ou se modificava de partícula para um comportamento de onda. Surpreendentemente, ao serem observados, os elétrons começaram a se comportar como partículas, passando por uma fenda de cada vez e não formando mais o padrão de interferência típico de ondas. Esse fenômeno, onde o ato de observação altera o comportamento do elétron, introduziu a ideia de que a consciência do observador influencia diretamente a realidade observada, uma noção que desafia as fronteiras da física clássica e abre novas questões sobre a natureza da realidade. Em um avanço subsequente, Erwin Schrödinger desenvolveu sua famosa equação de onda, que descreve como a função de onda dos elétrons evolui no tempo e no espaço. Esse modelo probabilístico foi crucial
para a compreensão dos estados quânticos dos elétrons, descrevendo a probabilidade de encontrar um elétron em um determinado lugar a um certo tempo, em vez de sua localização exata. Complementando o modelo de Schrödinger, Werner Heisenberg introduziu o princípio da incerteza, que afirma que é impossível conhecer simultaneamente a posição e a velocidade exatas de uma partícula. Este princípio sublinha a natureza inerentemente indeterminada do mundo quântico. A função de onda de Schrödinger colapsa em um resultado definitivo apenas quando uma observação é feita. Até então, as partículas existem em uma superposição de todos os estados possíveis. Antecedendo a Conferência de Solvay em 1927, o mundo científico estava imerso em debates acalorados. As discussões em Copenhague haviam estabelecido as bases da mecânica quântica, introduzindo conceitos revolucionários que desafiavam a física clássica. No entanto, essas ideias enfrentavam resistência, particularmente de Albert Einstein, que apesar de ter sido um dos pioneiros da teoria quântica com sua explicação do efeito fotoelétrico baseada na quantização da luz, era cético quanto à natureza probabilística e indeterminística proposta para as partículas subatômicas. Enquanto a mecânica quântica lidava com o mundo subatômico e suas probabilidades, a teoria da relatividade de Einstein lidava com o espaço-tempo, a gravidade e o universo em escalas maiores. Embora a teoria da relatividade geral de Einstein tenha sido uma revolução no entendimento da gravidade, ela não se alinhava de maneira clara ou direta com os princípios fundamentais da mecânica quântica. Nesse contexto, a Conferência de Solvay em Bruxelas tornou-se um palco histórico, reunindo as mentes mais brilhantes da física, incluindo Einstein, Niels Bohr, Max Planck e muitos outros. O evento estava destinado a ser um campo de batalha intelectual. O clima era de expectativa e tensão, com os participantes divididos entre os defensores da nova mecânica quântica e aqueles apegados a uma visão mais determinística do universo. Durante a conferência, Einstein apresentou seus argumentos contra a aleatoriedade fundamental da mecânica quântica, insistindo de que Deus não joga dados. Por outro lado, Niels Bohr e outros proponentes da mecânica quântica defendiam a validade de suas ideias, destacando a necessidade de novos paradigmas para compreender o mundo quântico. Um dos pontos centrais de debate foi a experiência da dupla fenda, que demonstrou a natureza dual onda-partícula dos elétrons, o fenômeno da interferência quântica, onde o simples ato de observação altera o comportamento da partícula. Isso permaneceu como um mistério, frequentemente referido como, entre aspas, o problema difícil. Esse problema não foi resolvido em Solvay e continua a ser um tópico de pesquisa e debate. Ao final da conferência, embora não houvesse um consenso total, a física quântica havia se estabelecido firmemente como uma teoria científica crucial. No entanto, as questões levantadas por Einstein e outros críticos deixaram um legado de questionamentos contínuos e busca por um entendimento mais profundo dos fundamentos do universo. Assim, a Conferência de Solvay de 1927 entrou para a história não apenas por consolidar a mecânica quântica, mas também por destacar profundas questões filosóficas que emergem quando nos aventuramos além do mundo visível e palpável. No ano seguinte à conferência, Paul Dirac, trabalhando independentemente, apresentou sua equação que descrevia o elétron de acordo com os princípios da mecânica quântica e da teoria da relatividade especial. A equação de Dirac foi revolucionária porque abordou a natureza dual do elétron como partícula e onda, previu a existência do pósitron, uma forma de antimatéria, e integrou o spin do elétron em sua formulação. No entanto, a equação de Dirac ainda operava dentro do escopo da relatividade especial, que trata de sistemas em movimento uniforme. Ela não aborda a gravidade ou a relatividade geral, que é a teoria de Einstein sobre a gravidade em sistemas acelerados e em larga escala, como galáxias ou o universo inteiro. A busca de Einstein por uma teoria que unificasse a relatividade geral com a mecânica quântica, denominada teoria de tudo, permaneceu inalcançada durante sua vida e continua a ser um dos maiores desafios na física teórica até hoje. A concepção materialista do universo
baseada na ideia de que tudo pode ser explicado através de leis físicas e químicas, enfrenta desafios significativos quando confrontada com fenômenos quânticos. Particularmente, o fenômeno da dupla fenda, onde os elétrons exibem características tanto de partículas quanto de ondas, desafia a visão materialista tradicional. Em um universo puramente materialista, seria esperado que os elétrons se comportassem de maneira previsível e consistente com as propriedades de partículas sólidas. No entanto, a natureza probabilística e as possibilidades de superposição quântica observadas nesse experimento não se encaixam nessa descrição, sugerindo que há aspectos da realidade que transcendem o entendimento materialista convencional. Os cientistas materialistas frequentemente argumentam que o colapso da função de onda não é um processo influenciado pela consciência, mas sim um resultado das limitações matemáticas e operacionais na descrição do comportamento quântico. Em outras palavras, eles veem o colapso da função de onda mais como uma ferramenta matemática para descrever o estado quântico do que como uma evidência de que a observação altera a realidade. Eles também apontam que, enquanto as propriedades quânticas como superposição e entrelaçamento são evidentes no nível subatômico, elas não se traduzem diretamente para o mundo macroscópico, onde as leis da física clássica prevalecem. Portanto, as peculiaridades observadas no mundo quântico não necessariamente afetam nossa realidade cotidiana. Outro argumento é que as partículas quânticas e os instrumentos de medição estão tão intrinsecamente ligados que é impossível medir o estado de uma partícula sem perturbá-la. Isso difere da física clássica, onde os objetos podem ser medidos sem influenciar significativamente seu estado. Assim, a alteração no padrão de interferência durante o experimento da dupla fenda é vista como uma consequência dessa interação inseparável e não como uma indicação de que a consciência do observador está alterando a realidade. Os materialistas muitas vezes consideram que o problema da medida na mecânica quântica, o questionamento de como e quando exatamente ocorre o colapso da função de onda, é uma questão não resolvida, mas não necessariamente um indicativo de que a consciência afeta a matéria. A natureza probabilística do comportamento das partículas subatômicas e o papel crucial do observador na mecânica quântica trouxeram à tona uma perspectiva holística. Essa visão considera que a consciência e a observação não são apenas processos passivos, mas têm um papel ativo na formação da realidade. De acordo com essa abordagem, a realidade não é uma estrutura fixa e externa, mas algo que é continuamente co-criado pela mente do observador. Essa ideia é profundamente revolucionária, pois sugere que a realidade em seu nível mais fundamental pode ser influenciada ou mesmo determinada pela consciência. Tal conceito encontra ressonância em várias tradições filosóficas e espirituais, que há muito propõem que a mente tem um poder criativo sobre a matéria. Assim, o debate na física quântica entre materialismo e holismo não é apenas uma questão científica, mas também filosófica, tocando nas raízes do que entendemos por realidade, consciência e existência. À medida que avançamos no século XXI, o debate sobre a natureza da nossa realidade está ganhando novos contornos, desafiando o paradigma materialista tradicional. Cientistas acadêmicos de renome, como Roger Penrose, ganhador de Prêmio Nobel da Física, com sua teoria OR, em colaboração com Stuart Hameroff, Amit Goswami, Fred Alan Wolfe, John Eaglein e Candace Pert estão na vanguarda desse debate, oferecendo perspectivas inovadoras que integram conceitos quânticos na explicação da consciência e da realidade. Essas discussões ressoam com a observação astuta de Richard Feynman. Se você acha que entendeu a física quântica, é porque você não entendeu. A física quântica, com suas peculiaridades e comportamentos contra-intuitivos, desafia nossas noções comuns e demanda uma reavaliação de como percebemos a realidade.
À medida que avançamos na compreensão da física quântica e seus impactos potenciais na percepção da realidade, encontramos um terreno fértil para discussões profundas, mas também para mal-entendidos e simplificações. Os defensores do materialismo muitas vezes expressam preocupações legítimas, refletindo o longo e conflituoso histórico de interações entre ciência e religião. Eles alertam quanto à transformação da mecânica quântica em uma nova forma de, entre aspas, religião, onde complexidades científicas são distorcidas em promessas metafísicas simplistas e vendidas como soluções mágicas para problemas pessoais, semelhante às promessas das religiões tradicionais. Por outro lado, pensadores quânticos não ortodoxos defendem que a verdadeira compreensão dos fenômenos quânticos, como o comportamento do elétron na experiência da dupla fenda, tem o potencial de libertar as pessoas da ignorância. Eles argumentam que, ao contrário de criar uma dependência de gurus ou líderes espirituais, um entendimento aprofundado da física quântica incentiva uma jornada pessoal e individual de descoberta e autoconhecimento. Longe de oferecer respostas prontas ou caminhos definidos, eles veem a mecânica quântica como uma ferramenta que possibilita uma busca mais profunda e individualizada pela verdade. Neste contexto, a responsabilidade recai tanto sobre os comunicadores da ciência quanto sobre o público. Os primeiros devem se esforçar para transmitir conceitos complexos de forma precisa e contextualizada, evitando simplificações exageradas ou interpretações místicas infundadas. O público, por sua vez, é encorajado a abordar esses conceitos com um espírito de indagação crítica, reconhecendo a necessidade de um estudo aprofundado e uma compreensão pessoal. Esse equilíbrio entre a exploração científica e filosófica e a responsabilidade individual na busca pelo conhecimento reflete uma mudança paradigmática. Estamos em um ponto de inflexão, onde a ciência não é mais vista como um conjunto de verdades imutáveis, mas como um processo contínuo de descoberta e questionamento. É uma jornada que cada um de nós é convidado a empreender, armado com curiosidade, pensamento crítico e uma mente aberta. O enfraquecimento do paradigma materialista é parcialmente impulsionado pela crescente compreensão pública da física quântica. A realidade, conforme retratada pela mecânica quântica, é muito mais fluida e interconectada do que a visão mecanicista tradicional do universo. No entanto, a disseminação dessa compreensão enfrenta barreiras, especialmente nas instituições acadêmicas, onde muitos professores continuam a ensinar e replicar o entendimento estritamente materialista do mundo. Estamos vivenciando um período de transição paradigmática, similar à mudança do geocentrismo para o heliocentrismo. Assim como levou tempo para que a ideia de que a Terra gira em torno do Sol se tornasse aceita pelo senso comum, a aceitação de uma visão de mundo mais holística e quântica também está progredindo gradualmente. Este momento de mudança paradigmática na ciência é um reflexo da constante evolução do conhecimento humano. À medida que novas descobertas são feitas e novas teorias são propostas, nossa compreensão do universo continua a se expandir e a se transformar. Assim, estamos no limiar de uma nova era de descobertas, onde as fronteiras entre ciência, filosofia e espiritualidade se tornam cada vez mais tênues, convidando-nos a reimaginar nossa relação com o universo e a própria natureza da realidade. Se você chegou até aqui, é porque gosta desse tipo de conteúdo. Deixe seu like e ajude o canal a produzir mais conteúdo sobre este tema. Muito obrigado.